Olá, você. Em primeiro lugar, eu queria agradecer e comunicar os mais de 10 mil que estamos aqui. Nosso canal virou os 10 mil e é claro por vocês que estão aqui me escutando, me acompanhando. Continue curtindo, compartilhando para a gente alcançar mais pessoas. Eu recebo tantos comentários que eu consigo ajudar muitas pessoas com esses vídeos e eu fico muito feliz com isso. E o nosso assunto de hoje é sobre vitimismo. Esse primeiro vídeo é para vocês entenderem o que seria o vitimismo, para depois eu trazer para vocês um vídeo, então, do que seria o vitimismo na ansiedade, o vitimismo nos relacionamentos, o vitimismo no emagrecimento. Mas primeiro vamos aos esclarecimentos sobre o vitimismo. Continue aqui comigo. Bom, muitas vezes, em algumas situações em que a gente passa por momentos difíceis, a gente pode sim assumir uma posição de vítima, né? De ficar com pena da gente mesma em relação ao que aconteceu. Isso é normal, somos seres humanos, né? O problema é quando o vitimismo começa a fazer parte de um estilo de vida da pessoa, né? Quando ela é favorecida também, de certa forma, pela sociedade, pelas pessoas que estão à sua volta, quando ela já tem uma tendência para ser vítima das situações. Então, quando a gente fala para uma pessoa assim, coitada dessa pessoa, né? Tá tão sozinha, quando a gente peca pelo excesso de ajuda, a gente pode estar contribuindo para que essa pessoa vá tendo esse comportamento reforçado e vá se tornando uma vítima de todas as situações e do mundo. O vitimista, ele não assume responsabilidade sobre nada que ele faça. Tudo é culpa do outro. É porque o outro fez isso comigo. Ele nunca se coloca como responsável por suas escolhas, né? Assim, quando você pergunta para uma pessoa por que é que aconteceu isso, foi porque o outro fez isso, porque o chefe fez isso, porque o marido fez, porque a mulher fez, é sempre culpa do outro, ou culpa da sociedade, culpa do mundo, culpa por ter nascido na família tal, culpa por não ter tido melhores condições de vida, culpa porque o outro não coopera com o próprio emagrecimento, porque o outro tira do sério, porque o outro não entende a sua questão da ansiedade. Então nunca está dentro dele o poder de escolher o que ele quer para a própria vida, né? Então, e isso, qual é o que dificulta o vitimista a melhorar essa situação? Se ele não se responsabiliza pelo que ele faz, ele não assume os erros. Ele não assume os erros simplesmente porque ele nunca acha que ele errou. É sempre o outro que erra. E se você não assume o erro, se você não reconhece que você errou, como você vai mudar? E você não muda, né? E você vai repetindo as mesmas situações, culpabilizando o outro, e você não evolui. A sua vida vai ficando parada, porque você vai ficando, o vitimista vai ficando à mercê de todo mundo. Então a vida dele vai evoluir somente quando o mundo cooperar com isso, quando todo mundo cooperar com isso, né? Então ele não direciona a própria vida, ele não assume a própria vida. Além disso, o vitimista acha que tudo de pior acontece com ele. Então, quando você está conversando com o vitimista e você fala de uma dor, a dor dele é a maior. Um problema, se você tem um problema, o problema dele é o maior. Tudo é contra ele, né? Ele leva tudo pro lado pessoal e tudo dele é o pior. Então ele já passou pelas piores situações, pelas piores dores, tudo é muito aumentado, claro, para reforçar o comportamento dele de vítima, que detalhe, ele não percebe que tem. E talvez seja difícil para outra pessoa também perceber, porque outra característica do vitimista é a manipulação, né? Então a gente sempre fala que se tem uma pessoa manipulando aqui, é porque tem daqui uma pessoa manipulável. E por que isso? Porque o vitimista, ele pega o lado mais frágil da pessoa. Então ele vai manipulando de acordo com o que ele observa
que é daquela pessoa e que o atende, que atende às expectativas dele. Então a gente vê isso muito comum em relacionamentos mais próximos, em relacionamentos abusivos, em questões de, muitas vezes, filho com mãe, mãe com filho, ou pais, ou irmãos. Sempre vai ter uma pessoa que manipula e uma pessoa que está mais susceptível a esse tipo de manipulação. Então, essa pessoa que tem uma autoestima baixa ou que se sente culpada por alguma coisa em relação a essa outra pessoa, ela é uma presa fácil desse manipulador, uma presa fácil desse vitimista. E muitas vezes, essa manipulação nem sempre chega de forma muito clara, né? Assim, eu quero isso, me dê isso, você é responsável por isso. Não, muitas vezes vem através do que a gente chama de mando disfarçado, que é aquela coisa de você mandar um recado em forma do que você fala, tipo, você não fala para a pessoa assim, eu estou precisando disso. Você fala assim, eu não tenho isso, eu estou sem isso. Aí outra pessoa entende, você está precisando, aí outra pessoa vai e te dá. Nisso ele vai te manipulando dessa forma mais, como a gente diz aqui em Minas, comendo pelas beiradas, mais circulando, para ele conseguir o que ele quer. Então nem sempre é de forma direta, né? Às vezes é de forma disfarçada, sempre para ele poder obter aquilo, o ganho que ele tem nessa manipulação. E como eu falei antes, o vitimista às vezes ele não percebe quanto ele pode estar sofrendo com essa situação e fazendo o outro sofrer também. Porque se ele não evolui na vida, ele fica nessa tal zona de conforto, dependendo do outro para tudo, do mundo para tudo, e ele não evolui, ele também, essa zona de conforto, de confortável não tem nada. Então, assim, quando eu falo da questão do emagrecimento e da ansiedade, vamos colocar o vitimismo no emagrecimento, não o vitimista como estilo de vida, mas a pessoa que age de forma mais vitimista no emagrecimento é aquela pessoa que diz que não emagrece porque o marido não coopera, não emagrece porque a comida do lugar onde ela come não é bom, não emagrece porque ela não tem tempo, aí ela vai jogando um monte de desculpas nisso, como se ela fosse vítima de toda essa situação, em vez dela pensar como assim, eu preciso emagrecer, eu tenho que facilitar minha vida, o que é que eu vou fazer com isso aqui? E aí ela assume a direção da própria vida. Na ansiedade é a mesma coisa, uma pessoa não facilita a ansiedade, eu estou no relacionamento e meu companheiro ou minha companheira não me ajuda e eu vou ficando cada vez mais ansiosa porque a pessoa não ajuda, em vez de assumir esse relacionamento, para mim é nocivo, eu vou sair desse relacionamento. Então ela acaba ficando numa zona de conforto extremamente desconfortável. Esse papel de vítima é um papel triste. Imagina você ficar dependendo do outro para tudo, dependendo do outro para ser feliz, né? Você não vai buscar a sua vida, você não desenvolve na sua vida, você precisa do outro para ser feliz. Que coisa mais triste do que isso? Você precisa do outro para emagrecer, você precisa do outro para ser menos ansiosa, você precisa que seu chefe seja o melhor chefe para que o seu trabalho seja bom. Se não está bom, você vai querer mudar o seu chefe? Não sai, muda, faz outra coisa. Não é tão simples assim, mas cuidado, você que está me escutando, para que você não assuma esse papel de sofredor, esse papel de que o mundo está te devendo alguma coisa, porque isso tem um fundo lá para trás que precisa ser tratado para que você assuma a responsabilidade sobre as suas escolhas. Você é responsável pelo relacionamento que você está nele, você é responsável pelo emprego que você está nele, você é responsável pelo corpo que você tem, você é responsável pelo estudo que você escolheu. Você pode mudar toda essa situação desde que você saia desse papel de vítima, né? Desde que você assuma que você quer isso, o que você precisa fazer para isso, em vez de ficar se lamentando, pobre de mim, coitada de mim, que estou sofrendo desse jeito, pobre de mim, que estou
dessa forma, né? Não estou evoluindo. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso. E se você conhece uma pessoa que é vitimista, cuidado para você não estar reforçando esse papel de vitimista no outro, que para ele também não é um papel bom, igual eu já falei, né? Assim, claro, gente, tem um grau, né? Você que me escutou aqui, tem um espectro muito grande desse vitimista. Tem desde o vitimista que eu estou falando aqui, que são as pessoas que não assumem um relacionamento ruim, o emagrecimento, a ansiedade, e aí a gente vai aumentando esse grau até chegar num ponto daquele vitimista como sobrevivência, né? Assim, que vai sugando da outra pessoa tudo que ele pode sugar, que vai manipulando todo mundo. Esse é um grau elevado do vitimista, e aí saia de perto dessas pessoas, evite ser presa fácil para essas pessoas. Se você está sendo presa fácil para um vitimista, comece a pensar o que tem em você que você precisa trabalhar. Por que você está tão vulnerável assim? Por que você se culpa tanto em relação a essa pessoa que te manipula? Por que você não está conseguindo sair desse relacionamento? Porque senão você começa a ser codependente desse vitimismo, você começa a ficar do mesmo jeito. Então fique atento, o vitimismo ele não faz bem, nem para quem faz, nem para quem convive com esse vitimista. Então fique atento, comenta aqui comigo, você já passou por uma situação dessa, você é muito, às vezes, vítima das suas situações, você tem dificuldade para assumir o controle da sua vida, das suas escolhas, você tem dificuldade para identificar as pessoas que têm o vitimismo como estilo de vida. Eu gostaria muito de escutar de vocês aqui, de ler, porque isso aparece mais no consultório do que vocês podem imaginar. Tanto o que sofre a manipulação do vitimista, quanto muitas vezes o que é esse vitimista desse espectro um pouquinho menor e até do maior, quando ele vem para terapia, porque outra pessoa pediu que ele fosse. E aí na terapia a gente começa a ver, mas peraí, isso aí que você está fazendo não é responsabilidade sua? Como é que foi a sua escolha? Foi a outra pessoa? Onde está a sua participação nessa história? Então é um trabalho bem interessante de se fazer, e fica aqui uma reflexão para vocês e um alerta, né? Para vocês ficarem aí atentos para não entrarem numa convivência muito direta com uma pessoa vitimista e não se tornarem uma pessoa vitimista também, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!